Ó amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia do nosso Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já se sentiu insuficiente? Já ouviu aquela voz dizendo que você não é bom o bastante, que cometeu erros demais, que não tem talento suficiente para alcançar algo grandioso? Pois eu tenho algo poderoso para te dizer. Isso é uma mentira do inimigo. Deus não cria ninguém sem propósito. Ele nunca forma uma obra sem depositar dentro dela algo valioso. Você foi criado com um destino, um chamado e dons que foram planejados antes mesmo de você nascer. E é justamente por isso que o inimigo trabalha tão arduamente para tentar fazer você duvidar de si mesmo. Ele sabe que se você descobrir quem realmente é em Deus, nada poderá te parar. Antes de entrarmos profundamente nesta palavra, quero te convidar a se inscrever no canal Histórias Bíblicas, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração hoje. Agora feche os seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, entramos na Tua presença neste momento, clamando para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e nos faça compreender a grandeza do Teu chamado em nossas vidas. Que toda mentira do inimigo seja desfeita, que toda insegurança e todo medo sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esta palavra, trazendo renovo, força e entendimento. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que Ele nos criou com um propósito específico. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Veja como é tremendo. Antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha um plano para ele. O mesmo acontece comigo e com você. Mas o que faz o inimigo? Ele tenta nos convencer de que somos insignificantes, que não temos nada de especial. Ele sussurra em nossos ouvidos palavras de desânimo. Você não é bom o suficiente. Você cometeu muitos erros. Você não tem capacidade. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que dentro de você há algo poderoso, algo que pode transformar vidas. Se você não tivesse um chamado, ele não perderia tempo tentando te parar. Pense na história de Davi. Quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei para Israel, todos olharam para os irmãos mais velhos, mais fortes e mais experientes. Mas Deus não escolheu nenhum deles. Deus olhou para um jovem pastor de ovelhas, alguém que ninguém considerava importante. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus viu em Davi algo que ninguém mais viu. E sabe o que é mais interessante? Depois que Davi foi ungido, nada mudou imediatamente. Ele ainda voltou para o campo. Continuou cuidando das ovelhas, enfrentando leões e ursos. Muitas vezes, nós achamos que quando Deus nos chama, tudo vai acontecer imediatamente. Mas não é assim que funciona. Deus trabalha no oculto, no silêncio, nos preparando para o que está por vir. Talvez hoje você esteja em um campo, cuidando de pequenas responsabilidades. Talvez esteja em uma fase onde ninguém te reconhece, onde parece que nada está acontecendo. Mas eu quero te dizer, Deus está te treinando. Assim como Davi teve que lutar contra leões e ursos antes de enfrentar Golias, você também está passando por um processo de fortalecimento. Agora, reflita comigo. E se Davi tivesse acreditado que não era bom o suficiente, e se ele tivesse desistido antes mesmo de lutar contra Golias? Muitas pessoas perdem a sua bênção porque acreditam nas mentiras do inimigo.
Elas olham para suas limitações e acham que nunca serão usadas por Deus. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Eu quero te contar uma história real que me impactou profundamente. Aos 17 anos, um jovem deixou a fazenda onde vivia. Ele não tinha um carro, não tinha dinheiro, mas tinha um chamado. Ele começou a pregar em prisões e lares de idosos. Sem muitos recursos, mas com um coração cheio de fé, ele viu Deus abrindo portas. Esse jovem era o pai do pastor Joel Osteen, um homem que, com passos de obediência, fundou a igreja Lakewood, que mais tarde se tornaria uma das maiores igrejas do mundo. Veja bem, ele não começou grande. Ele começou pequeno, mas foi fiel no pouco. O que teria acontecido se ele tivesse desistido por achar que não era bom o suficiente? Quantas pessoas não teriam sido alcançadas pelo Evangelho? Isso me faz lembrar da parábola dos talentos, em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus fala sobre um senhor que deu talentos a seus servos antes de viajar. A um, ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Os 2 primeiros multiplicaram o que receberam, mas o terceiro, com medo, enterrou o seu talento e não fez nada com ele. O que aconteceu? Ele perdeu até o pouco que tinha. Isso é uma grande lição para nós. Deus nos deu talentos, dons e oportunidades, mas se deixarmos o medo nos paralisar, podemos perder a chance de viver aquilo que Ele tem para nós. O inimigo quer que você enterre seus talentos, quer que você se esconda, que tenha medo de tentar. Mas hoje Deus te diz: levanta-te e usa o que eu te dei. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu sou escolhido por Deus e não aceito as mentiras do inimigo. E eu quero te desafiar a dar um passo de fé. Não importa o que os outros dizem, não importa o que sua mente tenta te convencer. O que importa é o que Deus já declarou sobre você. Você foi escolhido, separado e ungido para um propósito. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não se inscreveu no canal Histórias Bíblicas, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra poderosa. No próximo trecho deste vídeo, vamos falar sobre como vencer o medo e agir com fé, mesmo diante das adversidades. Você não pode perder, amados irmãos. Que alegria poder continuar esta mensagem com vocês. Se você está aqui, é porque Deus tem algo especial para te revelar. No primeiro momento, falamos sobre como o inimigo tenta nos fazer sentir insuficientes. Mas agora, eu quero te mostrar como vencer esse medo e agir com fé, mesmo diante das dificuldades. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Bíblicas, faça isso agora. Ative as notificações e deixe seu like para que esta mensagem alcance mais vidas. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Agora, levante suas mãos e feche os olhos, pois vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos pela Tua presença neste momento. Que toda barreira que impede o crescimento espiritual dos Teus filhos seja quebrada agora. Que o medo, a dúvida e a insegurança caiam por terra. Que esta palavra traga vida e esperança, despertando o potencial de cada um que nos ouve. Espírito Santo, fala conosco. Amém. Queridos, uma das maiores armas do inimigo é o medo. O medo nos paralisa, nos impede de dar passos de fé e nos faz duvidar do que Deus pode fazer através de nós. Mas eu quero te dizer algo: a fé é mais poderosa que o medo. A palavra de Deus diz, em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Você não foi criado para viver acorrentado pelo medo. Deus te deu um espírito de poder. Agora pare e pense:
Quantas vezes você já deixou de agir por causa do medo? Quantas oportunidades Deus colocou diante de você, mas você recuou porque achou que não era capaz? Talvez Deus tenha colocado um projeto no seu coração, um ministério, numa missão, mas a voz do medo sussurrou: e se não der certo? E se você falhar? Amados, se há um exemplo poderoso de como a fé vence o medo, é a história de Pedro andando sobre as águas. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Os discípulos estavam em um barco, no meio da tempestade, quando de repente viram Jesus andando sobre as águas. No primeiro momento ficaram assustados, mas então Pedro, com ousadia, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus respondeu: Vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, mas quando sentiu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Ele clamou ao Senhor, e Jesus o segurou pela mão, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Agora eu te pergunto, Pedro fracassou? Não. Ele foi o único discípulo que teve coragem de sair do barco. Enquanto os outros ficaram paralisados pelo medo, ele ousou andar em fé. Isso nos ensina algo muito importante. Se você quer viver algo extraordinário com Deus, precisa estar disposto a sair do barco. Talvez hoje o seu barco seja a sua zona de conforto. Você quer viver os milagres de Deus, mas tem medo de se arriscar. Quer ser usado por Ele, mas não quer enfrentar desafios. Quer crescer, mas não quer dar os passos necessários. Deixe-me te dizer algo. Deus só faz milagres quando agimos em fé. Ele poderia ter feito Pedro flutuar sem esforço, mas exigiu que ele desse um passo. O mesmo vale para você. A fé não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Você acha que Moisés não sentiu medo quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel? Ou que Gideão não teve medo quando Deus o chamou para liderar um exército contra os midianitas? Claro que tiveram, mas eles decidiram confiar em Deus mais do que nas suas próprias limitações. O medo diz: e se eu falhar? A fé responde: mas e se Deus agir? O medo diz: eu não sou capaz. A fé declara: tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem vivido paralisado pelo medo, eu quero te desafiar hoje a tomar uma atitude de fé. Dê um passo. Deus não te chamou para ficar escondido, mas para brilhar. Como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu quero te contar mais um testemunho poderoso. Um jovem sentiu o chamado de Deus para pregar o Evangelho, mas tinha um grande medo de falar em público. Ele acreditava que não era eloquente o suficiente, que ninguém iria ouvi-lo. Durante anos, evitou essa missão. Mas um dia, ele decidiu confiar em Deus e dar um passo de fé. Começou pregando para pequenos grupos, depois em igrejas, e Deus foi abrindo portas. Hoje, esse jovem é um grande pregador e tem impactado milhares de vidas. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não está procurando os mais talentosos, os mais experientes ou os mais preparados. Ele está procurando aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Se Deus colocou algo em seu coração, não permita que o medo roube o seu destino. Creia que Ele te capacita, que Ele abre portas e que Ele te sustenta. Eu quero que você escreva nos comentários agora: eu escolho a fé em vez do medo. E se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Alguém precisa ouvir essa palavra. No próximo momento desta mensagem, vamos falar sobre como Deus usa exatamente as suas fraquezas para revelar a glória dele. Você vai entender que não importa quão pequeno você se sente, Deus pode fazer algo grandioso através de você.
Amados irmãos, que alegria poder continuar essa jornada com vocês. Já falamos sobre como o inimigo tenta nos convencer de que somos insuficientes e como devemos escolher a fé em vez do medo. Agora eu quero compartilhar algo ainda mais profundo. Deus usa as nossas fraquezas para manifestar a glória dele. Mas antes de mergulharmos nessa revelação, quero te lembrar de algo muito importante. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, não esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora, feche os seus olhos e levante as suas mãos, porque vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez entramos na Tua presença clamando pela Tua direção. Sabemos que somos falhos, que temos limitações, mas também sabemos que o Senhor nos escolheu e nos capacita. Que essa palavra alcance os corações que precisam ser fortalecidos hoje. Que toda mentira do inimigo caia por terra e que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, muitas vezes achamos que Deus só pode nos usar se formos perfeitos, se tivermos todas as habilidades certas, se não tivermos falhas. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Deus escolhe os improváveis, os pequenos, os que ninguém daria nada, para que a glória seja dele e não nossa. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nos diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende o que isso significa? Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele quer apenas um coração disposto. Pense na vida de Moisés. Ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, mas sabe qual foi a primeira reação dele? Dúvida. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, Moisés disse: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Mas Deus respondeu: Quem deu boca ao homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que falar. Veja que coisa tremenda. Moisés se via como alguém incapaz, mas Deus via um libertador. Assim como ele, talvez você olhe para as suas limitações e pense que Deus não pode te usar. Mas é justamente aí que Deus se revela. Outro exemplo poderoso é Gideão. Ele estava escondido, com medo dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Está registrado no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Mas Gideão não se via como um homem valente. Ele se sentia pequeno, despreparado. No entanto, Deus já via nele um guerreiro poderoso. Agora, eu quero te perguntar: você tem olhado para si mesmo da forma que Deus te vê? Ou tem se enxergado através das suas fraquezas? O inimigo quer que você foque nos seus defeitos. Ele quer que você pense que não é talentoso o suficiente, que cometeu erros demais, que já falhou, tanto que Deus não pode mais te usar. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Deus não desiste de você. Lembre-se de Pedro. Ele era impulsivo, falava demais, agia sem pensar. E mesmo depois de prometer que nunca negaria Jesus, acabou negando 3 vezes. Qualquer um pensaria que Pedro estava acabado, que não tinha mais jeito. Mas Jesus não desistiu dele. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e lhe deu uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Isso nos mostra que Deus não nos define pelos nossos erros. Ele nos vê pelo nosso propósito. E é exatamente assim que Ele te vê hoje. Você pode ter falhado, pode ter se sentido incapaz, mas Deus ainda tem um plano para você agora. Eu quero te contar uma história real. Um jovem cresceu ouvindo que não tinha futuro.
Ele era inseguro, não se destacava em nada e muitas pessoas duvidavam dele. Mas Deus colocou um sonho em seu coração: pregar o Evangelho. No começo ele teve medo, achava que nunca conseguiria, mas ele decidiu confiar em Deus. Começou pequeno, falando para poucas pessoas. Aos poucos, Deus foi abrindo portas. Hoje, esse jovem é um grande pastor, alcançando milhões de vidas. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não escolhe os mais fortes, Ele fortalece os que escolhe. Se você está se sentindo fraco hoje, se está achando que não tem capacidade, lembre-se, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Se você assistiu até aqui e essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu creio que Deus me usa, mesmo com as minhas fraquezas. E eu quero te desafiar a confiar mais no Senhor. Não olhe para as suas limitações, olhe para o Deus que te chamou. Se Ele te deu um sonho, Ele também te dará a força para realizá-lo. Se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso. Agora, muitas pessoas precisam entender que Deus pode usar qualquer um que tenha um coração disponível. Na próxima parte desta mensagem, vamos falar sobre como perseverar no propósito, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Você não pode perder. Amados irmãos, que alegria podermos continuar essa jornada juntos. Já entendemos que o inimigo tenta nos convencer de que somos insuficientes. Já aprendemos que Deus usa nossas fraquezas para manifestar a glória dele. Agora, vamos falar sobre algo essencial: como perseverar no propósito, mesmo quando tudo parece difícil. Mas antes, quero te lembrar de algo muito importante. Se esta mensagem tem fortalecido a sua fé, não esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar esta palavra com alguém que precisa ser encorajado hoje. Agora, feche os seus olhos e levante as suas mãos, pois vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor neste momento. Sabemos que a caminhada nem sempre é fácil, mas cremos que o Senhor nos sustenta e nos fortalece. Tira de nós todo o desânimo, toda a frustração e nos dá forças para perseverar até o fim. Que esta palavra encontre corações sedentos e traga renovo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez você esteja se perguntando: se Deus tem um propósito para minha vida, por que está tão difícil? Por que enfrento tantas lutas e desafios? A resposta está na própria palavra de Deus. Jesus nos disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, passar por dificuldades não significa que Deus te abandonou. Na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele luta contra aqueles que estão avançando. Veja a vida de José. Deus lhe deu um sonho grandioso. Mas antes que ele visse esse sonho se cumprir, enfrentou rejeição, traição, foi vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Humanamente falando, parecia que tudo estava dando errado, mas na verdade, Deus estava guiando cada detalhe. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José poderia ter desistido no meio do caminho, mas ele escolheu confiar em Deus. E no tempo certo, foi elevado à posição de governador do Egito, cumprindo o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Irmãos, quantas vezes desistimos porque achamos que Deus nos esqueceu? Quantas vezes paramos no meio da jornada porque os obstáculos parecem grandes demais?
O problema é que muitos querem viver os sonhos de Deus sem passar pelo processo. Mas o processo faz parte da preparação. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor. Mas ele não se tornou rei imediatamente. Antes, precisou enfrentar Golias, fugir de Saul, viver em cavernas, ser perseguido e testado. Só depois de anos de fidelidade no processo, ele tomou posse da promessa. Isso me leva a te perguntar: como você tem lidado com os desafios no caminho? Você tem desistido facilmente ou tem permanecido firme, crendo que Deus está no controle? A palavra nos diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, entre o chamado e a promessa cumprida, existe um tempo de espera e preparação. Mas aqueles que perseveram verão a glória de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas. Talvez as portas ainda não se abriram. Mas eu quero te lembrar de algo. Deus é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pense no apóstolo Paulo. Ele foi chamado para pregar o evangelho às nações, mas enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, apedrejamentos. Humanamente falando, ele tinha muitos motivos para desistir. Mas ele declarou em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que essa seja a nossa declaração também. Que possamos continuar firmes, não olhando para as circunstâncias, mas para o Deus que nos chamou. Agora, eu quero te desafiar a escrever nos comentários: eu escolho perseverar e confiar no tempo de Deus. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser encorajado. Antes de terminarmos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos e receba esta oração. Senhor meu Deus, eu oro agora por cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem. Fortalece-os, renova suas forças e dá a eles a graça de perseverar no propósito. Que nenhuma luta, nenhuma dificuldade e nenhuma palavra contrária os faça desistir. Que eles permaneçam firmes, confiando que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Bíblicas, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra poderosa. E eu te convido a assistir aos próximos vídeos que estão aparecendo na tela, pois eles vão fortalecer ainda mais a sua fé e te ajudar a permanecer firme no propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo.